Definir o primeiro videogame é surpreendentemente difícil. É como perguntar, qual foi a primeira música? Cada um tem sua própria opinião. Para começar, precisamos de uma definição. Um videogame usa eletrônica para criar uma experiência interativa em uma tela. O jogador toma decisões. O jogo responde. Simples, né? Mas quando tudo isso começou? Alguns dizem que foi nos anos 40, outros nos anos 50. Depende de quão rigorosamente você define videogame. Uma coisa é certa, a jornada é fascinante. Vamos mergulhar. Antes do boom da indústria de videogames, houve experimentos. Nos anos 50, os computadores eram máquinas enormes e caríssimas, mas eles tinham potencial para diversão. Em 1952, a S. Douglas criou OXO, uma versão digital do jogo da velha. Os jogadores usavam um disco rotativo para colocar suas marcas. Imaginem só. Então vieram os anos 60. Space War, criado em 1962, permitia que os jogadores batalhassem com naves espaciais. Isso foi épico. Foi um dos primeiros jogos projetados puramente para entretenimento. Esses pioneiros podem não ter percebido, mas estavam moldando o futuro dos games. Em 1958, William Higginbotham criou Tennis for Two. Não se tratava de vender um produto. Ele queria mostrar que a ciência podia ser divertida. Dois jogadores controlavam pontos em uma tela, simulando uma partida de tênis. A jogabilidade era simples, mas inovadora. Este foi um dos primeiros jogos a usar uma tela gráfica. Tennis for Two fez sucesso com os visitantes, mas não foi patenteado ou amplamente distribuído. Ainda assim, sua influência é inegável. Mostrou o potencial dos jogos eletrônicos para entreter. Avançando para 1972. O Magnavox Odyssey chegou ao mercado, tornando-se o primeiro console doméstico de videogame comercial. Criado por Ralph Baer, ele usava cartuchos para oferecer jogos diferentes. Os jogos do Odyssey eram simples, geralmente usando overlays colocados na tela da TV. Mas foi uma revolução. Pela primeira vez, as pessoas podiam jogar videogame em casa. O Odyssey não foi um sucesso instantâneo, mas abriu caminho. Mostrou que havia um mercado para jogos domésticos. Seção 5. Pong. O jogo que lançou uma indústria. Em 1972, a Atari lançou Pong. Duas paletas, uma bola, jogabilidade simples, mas totalmente viciante. Pong foi uma sensação, explodindo em popularidade. Os fliperamas pipocavam em todos os lugares, cheios de pessoas ansiosas para jogar. Pong não era apenas um jogo, era um fenômeno cultural. Provou que os videogames podiam ser um grande negócio. O sucesso de Pong inaugurou a era de ouro dos jogos de arcade. Seção 6. O boom dos arcades. Uma revolução movida a moedas. Depois de Pong, os fliperamas explodiram. Space Invaders, Pac-Man, Donkey Kong. Esses jogos se tornaram lendários. Os fliperamas eram mais do que apenas lugares para jogar. Eram pontos de encontro, cheios de competição, entusiasmo e a alegria de bater o recorde. O boom dos arcades consolidou os videogames como uma forma importante de entretenimento, preparando o cenário para a indústria que conhecemos hoje. Seção 7. Uma tapeçaria de inovação. Por que o primeiro é complicado? Então, qual foi o primeiro videogame? Foi OXO? Foi Tennis for Two? O Magnavox Odyssey? Depende dos seus critérios. Cada inovação se baseou na anterior, uma reação em cadeia de criatividade. Não se trata de um único primeiro, mas da jornada coletiva. É isso que torna a história dos videogames tão emocionante. É uma história de experimentação, paixão e o desejo de criar novas formas de diversão. Seção 8. O legado dos primeiros jogos. Um impacto duradouro. Os primórdios dos videogames de Tennis for Two ao boom dos arcades podem parecer coisa do passado agora, mas seu impacto é imensurável. Esses pioneiros ousaram imaginar novas maneiras de jogar. Eles desencadearam uma revolução que transformou o entretenimento. Os jogos que amamos hoje
com suas histórias complexas e gráficos impressionantes, devem muito a esses primeiros experimentos. Eles nos lembram que até as ideias mais simples podem mudar o mundo.